Oi, gente. Eu me chamo Camila, certo? Eu já trabalhei há algum tempo com concurso público. Sou professora de português e hoje a aula vai ser sobre conjunção. Então se liga aí nas dicas e nos bizus que eu vou dar para a Banca CESP, para a PP de Pernambuco. Retornando com vocês, certo? Hoje a aula vai ser sobre conjunção. Hoje, alguém pode chegar assim e dizer, não, eu tenho muita dificuldade com relação à conjunção e até a português. Porém, eu digo a vocês, conjunção vai estar na prova. Não tem para onde você correr. É difícil, certo? Dependendo dos casos, você vai ter uma grande dificuldade de encontrar algumas coisas, porém, vai estar na prova. Então, é algo que você não pode deixar passar. Você não pode deixar de lado esse assunto, porque vai estar na prova. Beleza? Então, eu vou começar já articulando um pouco sobre o que é conjunção, certo? Vou fazer as divisões em relação à conjunção e aí a gente vai tratando alguns tópicos importantes para a Banca CESP. De início, o assunto é conjunção. A gente sabe que conjunção, certo? A gente tinha as conjunções coordenadas e a gente também tem as conjunções subordinadas. Primeiramente, o que é uma conjunção, certo? Conjunção, ela vai estar ali para estar ligando orações. Mas e aí, prof, o que é uma oração? Uma oração vai ser, certo? Uma frase que a gente sabe o que é. Uma frase é um conjunto de palavras. Então, a oração vai ser um conjunto de palavras que vai se formado por uma frase e lá no meio vai ter um verbo. E aí, o que acontece? Para que a gente não possa estar toda vez colocando ponto, fala uma frase, uma oração, bota um ponto, uma oração, bota um ponto. A gente vai ali e vai estar ligando essas orações através de uma própria conjunção, certo? O exemplo mais básico que eu gosto de dar é Ana caiu e se machucou. Quando eu digo assim, Ana caiu e se machucou, eu tenho dois verbos, beleza? Lembrando que verbo é tudo que vai exprimir ação, estado e fenômeno da natureza. Nesse caso aqui, nessas orações aqui, a gente vai ter o quê? O verbo cair, certo? E o verbo machucou, beleza? Aqui, você vai ter duas orações. Então, qual é o papel da conjunção, na verdade? A conjunção, ela está empregada aqui para o quê? Para que eu não possa dizer, Ana caiu, ponto, se machucou, ou machucou-se, não é isso? Então, para que eu não possa chegar aqui e colocar um ponto e um ponto, a gente faz o quê? Faz a união dessas orações através da conjunção, tá certo? Se você perceber, a primeira, na verdade, explicação que eu venho a dar, que seria a primeira subdivisão da conjunção, seria a coordenação. Se eu falar para você, se eu disser a você, Ana caiu, você vai me entender? Eu tenho certeza que sim. Então, a partir do momento que eu digo Ana caiu, você me compreende e eu não preciso do se machucou para que você possa entender completamente essa oração. Então, o que acontece aqui é que Ana caiu, ela é uma oração, certo? Porque eu tenho uma frase, que é um conjunto de palavras, com o quê? Um verbo, certo? Cair é um verbo. Então, ela vai ser uma oração coordenada, tá certo? A partir daí, a gente vai ter a oração coordenada. Tirando disso, a gente vai mostrar o quê? O síndeto. Toda vez que você vê o nome conjunção, você tem que lembrar de síndeto. É igual a síndeto. Certo? Então, conjunção vai ser igual a síndeto. Então, toda vez que você vê o nome síndeto, vai ser conjunção. Beleza? Então, eu já expliquei que uma conjunção ela vai estar ali para estar ligando essas orações, certo? A coordenação vai trazer uma independência sintática de uma oração para a outra. Uma não vai precisar da outra para poder completar o seu sentido. Com relação aqui, eu dei a primeira oração, certo? O primeiro exemplo, que diz Ana caiu e se machucou. Vocês viram junto comigo que eu tenho aqui o quê? Dois verbos ligados por uma oração, certo? Posteriormente a isso, o que eu tenho aqui? Ana caiu.
é uma oração, por quê? Porque eu tenho o quê? Um conjunto de palavras, que é Ana e caiu, certo? Você tem uma frase que possui um verbo, então automaticamente você tem uma oração. Coordenada porque elas são independentes, certo? Essa independente causa coordenação. E sindética por quê? Porque eu tenho síndeto. Você tem síndeto aqui em Ana caiu? Preste atenção no que eu estou falando, tá certo? Síndeto é conjunção. A partir do momento que eu estou analisando essa oração, Ana caiu, eu não tenho síndeto, certo? E o prefixo para negação ficaria como? Assindética. Certo? Então, na verdade, a gente fez a divisão e verificou que Ana caiu é uma oração coordenada assindética. Por quê? Porque eu tenho um conjunto de palavras que se formam uma frase, certo? No meio delas eu tenho o verbo, eu tenho independência sobre essas orações e eu não tenho síndeto, certo? E aí a gente já vai para outra. E se machucou? Peraí. Se naquela lá eu tinha um conjunto de palavras com um verbo, aí eu tinha o quê? Uma oração. Se machucou, preciso de Ana caiu para poder completar o sentido? Não, então ela é coordenada. Peraí, eu tenho síndeto? O que é síndeto? Uma conjunção. Eu tenho síndeto? Tenho. Olha aqui. Então ela vai ser sindética. E a partir daí é onde a gente vai iniciar. Qual é o sentido atribuído desse síndeto? E aí a gente já vai agora para as subdivisões, tá certo? Das coordenadas. A gente vai ter os tipos aditiva, adversativa, deixa eu só ver, tá mostrando. Alternativa, conclusiva e explicativa. Certo? Tenho certeza que todo mundo já viu, certo? Uma dessas daqui. Como eu mesmo falei, essa belezinha aqui vai ser o quê? Um síndeto com sentido aditivo, tá certo? Então, aqui vai ser uma oração coordenada sindética aditiva. Beleza? Depois disso, a gente tem os tipos de quê? De síndetos, né? Assim, os exemplos de síndeto. Aditiva, a gente tem o E, tá certo? Agora, cuidado, por quê? Porque o E, ele tanto pode ser, deixa eu colocar até ele de vermelhinho aqui, porque é um caso muito importante essa benção desse E, tá certo? Principalmente para a banca SESP. O E, ele tanto pode ser aditivo como adversativo. Então, eu acredito que vocês precisam prestar atenção, certo? É o máximo de atenção possível para a conjunção E. Por quê? Porque o E aqui, certo? Ele tanto pode ser aditivo como adversativo, certo? Mas, Camila, em que isso vai influenciar na hora da minha prova e na hora que eu vá lá acertar a questão? Isso vai influenciar porque a banca ela pode chegar lá e perguntar se tem conjunção apenas e você vai saber que tem, certo? Ou ela pode chegar lá e perguntar qual é o sentido atribuído a essa conjunção. E a partir do momento que ela vai perguntar e vai querer que você especifique qual é o sentido, então você vai ter que saber se ela vai ser aditiva ou adversativa, certo? Como é que eu vou saber? Fazendo trocas, tá certo? E até pelo próprio sentido, né? Porque a gente sabe, certo? Quando a gente lê uma oração, a gente sabe quando tá dando uma diferença entre a adversidade e quando eu vou estar adicionando algo. Então, a partir daí, certo? Eu gostaria que vocês dessem ênfase para o E, certo? É um caso muito importante que vocês precisam gravar porque vai estar na prova. Beleza? Então, o E, eu posso ser aditivo, tá certo? Que foi esse caso aqui. Percebam que eu estou adicionando. Eu estou dizendo que Ana caiu e também se machucou. É como se eu dissesse que Ana fez as duas coisas. Eu botei um maisinho ali, beleza? Então, aqui tá com sentido aditivo. Tá certo? Então, agora me dá um exemplo, por favor, de uma oração que vai estar de um modo adversativo. Vou explicar agora.
saí na chuva e não me molhei. A partir do momento que eu coloco essa oração, saí na chuva e não me molhei, normalmente, certo? Na maioria dos casos, quando você vem pra cá, peraí, sai na chuva. Quem sai na chuva precisa o quê? Se molhar. Não é assim? É, né? Aí todo mundo que vai sair na chuva, ela vai fazer o quê? Ela vai se molhar. Então, a partir do momento que eu saí na chuva e não me molhei, isso traz um sentido de aditivo? Isso traz um sentido de quê? De adversidade, beleza? Então, esse E aqui, ele inicia uma oração, como eu ensinei a vocês, conjunto de palavras, no meio eu tenho um verbo molhou, certo? Molhei, na verdade. Eu tenho aqui uma coordenação, porque sair na chuva não precisa do não me molhei para poder completar o seu sentido. Elas são independentes, certo? Orações independentes, então ela é coordenada. A partir do momento que eu verifico, eu tenho um síndeto? Tenho. Então aqui vai ser sindética. Qual é o valor que ele está sendo atribuído? De adversidade. Então ela vai ser uma oração coordenada, sindética adversativa. Certo? Alguma dúvida? De boas, né? Então, vê só. A partir daqui, certo? Eu já digo a vocês que pode chegar lá no dia da prova e a banca cobrar a diferença entre um e outro, tá certo? Outra coisa também que eu queria que vocês gravassem e que vocês tivessem muita atenção em relação a isso, seria o quê? Deixa eu colocar duas orações aqui bem diferentezinhas, tá certo? Para que a gente possa analisar melhor. Beleza? Vamos lá. Vê só. Eu tenho a oração aqui. Ana saiu e chegou tarde. Deixa eu virar para esse lado. Ana saiu e chegou tarde. Tenho Ana saiu e Gustavo chegou tarde. Percebam que tanto uma oração como a outra, a gente vai ter o que aí? Um sentido de aditivo, certo? Então, a gente não tem como trocar aqui, na verdade, fazer a troca e verificar que tem um sentido de adversidade. Aqui é um sentido aditivo. O que é que eu quero que vocês prestem atenção em relação a esse sentido aditivo para a banca CESP e SEBRASP, beleza? CESP e SEBRASP, como é que ela vai cobrar? Ela vai chegar para vocês e vai dizer assim, que a vírgula aqui é obrigatória, ou que a vírgula aqui é facultativa. E aí, como é que eu vou saber se é ou não uma vírgula facultativa obrigatória? Porque assim, em todos os casos, a gente sabe que conjunções coordenativas, o uso da vírgula é obrigatório, tá certo? Então, isso já, certo? Bota assim, ó, observação super importante, tá certo? Ó, bota uma pontuaçãozinha aqui, tá certo? Que pode não estar no seu caderno, a banca pode chegar a cobrar, tá certo? Que toda conjunção coordenada, o uso da vírgula dela é obrigatório. Então, se atentem muito a isso, porque a banca pode chegar a cobrar, certo? Em relação aqui, ó, como eu estava falando, Ana saiu e chegou tarde, e Ana saiu e Gustavo chegou tarde. Percebam que eu tenho um verbo sair e o verbo chegar, tá certo? E eu tenho o verbo sair e chegar também. Beleza? Vê só. A partir daqui, quem foi que saiu? Ana. Então, quem é o sujeito do verbo cair? Saiu? Ana. Quem foi que chegou tarde? Gustavo. Não foi assim? Então, o sujeito aqui é Gustavo. Percebeu aqui que quem saiu foi Ana e quem chegou tarde foi Gustavo? Vocês perceberam também que de um verbo para o outro o sujeito é totalmente diferente? Eles têm sujeitos distintos. Então, a partir daí, toda vez que você tiver uma conjunção, tá certo? Aditiva, lembrando que é o caso do E, tá certo? No caso do E aqui, toda vez que você tiver uma conjunção aditiva e o sujeito for diferente, tá certo? Vou colocar até de pretinho aqui, tá certo? A vírgula, ela vai ser o quê? Obrigatório. Beleza? Então, vírgula obrigatória para sujeito o quê? Sujeitos diferentes. Peraí, mas e a oração de cima? Quem foi que saiu? Ana. Quem foi que chegou tarde? Ana também. Não é assim?
Então, eu tenho o que aqui? Um sujeito o quê? O mesmo sujeito para os dois, não é assim? Então, a vírgula aqui ela vai ser facultativa. Beleza? Eu posso colocar ou não. Vírgula facultativa. Se atentem a isso. Beleza? Demais, 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 demais. Isso é algo que a banca vem cobrando já, diversidade de coisas, tá certo? Se foi no concurso de juiz substituto, se não me engano, foi do estado de Mato Grosso do Sul, ou foi algum estado assim, mas que a banca CESP e Sebrasp, ela cobrou o uso da vírgula obrigatória para as condições coordenadas, tá certo? Duas questõezinhas. Beleza? E aí a gente vê que a diversidade de questões caiu na PC Alagoas, caiu também na PP de Alagoas, tá certo? Esse uso aqui de conjunção. Então preste atenção no que eu estou dizendo. Conjunção coordenada, o uso da vírgula ela é obrigatória, beleza? E aí eu trouxe o que? Essa observação com relação ao E, que para a banca CESP e Sebrasp, certo? A banca diz que o quê? Que toda vez que você tiver sujeito diferente, a vírgula é obrigatória. Quando você tiver o quê? O mesmo sujeito para os dois verbos, certo? Para as duas orações, a vírgula ela vai ser facultativa. Beleza? Então, deixa eu voltar. Pronto. Posteriormente a isso, agora a gente vai continuar, certo? Fazendo as novas sequências e falando um pouco mais sobre as outras conjunções que a gente pode ter como aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Beleza? Pronto. Então, como eu já disse a vocês, a gente tem o E que tanto pode ser aditivo como adversativo, beleza? A gente também é aditivo, a gente tem aquele caso do mas, tá certo? O mas, ele também pode ser aditivo e adversativo? Pode. E aí entra a mesma coisa em relação ao quê? A própria conjunção, tá certo? Na aditiva, eu também tenho não só, o mas também, né? Que a gente gosta muito disso. É como se eu dissesse assim que Ana caiu e não se machucou, certo? Então, eu tenho o quê aqui? Uma adversidade. É diferente de eu dizer assim, Ana saiu e se machucou. Eu estou tendo duas orações, certo? Duas orações feitas com o mesmo sentido de adição, beleza? Eu poderia dizer também, Ana não só caiu, como, mas também se machucou. Ou eu poderia dizer também, o não só, como, é assim? Como se machucou, certo? Então, todas elas são o quê? Conjunções aditivas que a banca CESP e Sebrasp pode estar cobrando, beleza? Posteriormente a isso, a gente tem as adversativas, beleza? Eu vou estar enumerando aqui algumas conjunções e eu digo a vocês, pelo amor de Deus, decora essa merda, beleza? Vai estar na prova, não tem pra onde correr, beleza? Adversativa, a probabilidade da banca cobrar, se ela for cobrar coordenada, certo? Se ela for cobrar conjunção coordenada, ela vai cobrar o uso da vírgula, massa. Pode chegar a cobrar? Pode, a probabilidade também é muito grande. Mas ela vai cobrar, sabe o quê? Adversativa. Beleza? Então, ó, eu tenho eu tenho mais, o porém, né? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Queria também deixar, tá certo, uma conjunçãozinha que eu vi que a banca, ela cobrou agora na PC da Paraíba, certo? Que para quem é meu aluno, sabe que eu dei essa conjunção. E eu disse, a banca vai cobrar. E ela foi lá e fez o quê? Cobrou, tá certo? E eu vou dar até ênfase aqui para ela, beleza? É o não obstante. Tá certo? O não obstante foi uma conjunção que a banca CESP e Sebrasp cobrou lá na PC da Paraíba, beleza? Agora, nessa última prova que teve, eu acredito que há uns 3 semanas, 2 semanas, mas a banca foi lá e cobrou, tá certo? Então, foi algo que eu disse, vai cobrar, e ela cobrou. Outra conjunção também que eu esqueci de falar, mas que eu vou trazer para vocês. As aditivas. Eu falei do nem, tá certo? O nem, ele não tem valor adversativo, em nome de Jesus, tá certo? Esquece isso, tira isso da sua cabeça.
o NEM tem um valor aditivo. Ah, prof, mas se eu colocar e trocar por uma conjunção aditiva, vai dar errado. Não dá errado, tá certo? Ele tem um valor aditivo sim. Você pode achar o que quiser, você pode trocar o que quiser, você pode colocar ela na oração e para você não dê um valor aditivo. Mas a gente não quer saber a sua opinião, a gente quer saber o que é que a banca vai cobrar. Tá certo? Então, a banca disse que o NEM, ele tem um valor aditivo e o não obstante, ele vai ter um valor adversativo, tá certo? Então, ó, preste atenção nessas duas belezinhas, beleza? Posteriormente, a gente tem as alternativas, né? Que a gente tem o ou, né? Assim. Seja, quer, tá certo? Seja, quer. Beleza? E a gente tem um monte também, tá certo? Mas o que a gente mais usa é o ou, tá certo? O restante é só você olhar. Peraí, tá repetitivo? Que faça chuva, que faça sol. Então, eu tenho o quê? Aí, a repetição do que. Então, esse que vai ser uma conjunção coordenada alternativa, tá certo? Faça chuva, faça sol. Ou faz chuva, ou faz sol. Seja chuva, seja sol, enfim. Mas são todas alternativas, eu tô alternando entre o sol e a chuva. E aí, vai dar um valor alternativo. Posteriormente, a gente tem as conclusivas, tá certo? Que a gente gosta muito e a banca também cobra muito, que é o logo. Portanto, assim, tá certo? A gente tem mais? Tem. Mas eu gosto muito de ó, que vocês gravem essas três daqui, tá certo? Ah, prof, mas isso aqui é só para as questões? Prestem atenção, tá certo? Porque conjunção a gente não usa apenas nas questões. As questões é massa, certo? E a gente precisa também. Mas eu já vi muita gente também bloqueando em redação. Por quê? Porque não sabe usar conjunção na redação. É uma dessas três belezinhas aqui, tá certo? Que você vai começar lá e você vai fazer o quê? A conclusão da sua redação. A conclusão, já diz, tem que trazer o quê? Conclusão. Então, para concluir, você tem que pegar o quê? Uma conjunção coordenativa conclusiva. Beleza? Outra coisa também, a gente tem a explicação, né? Que a gente gosta muito, certo? Eu gosto sempre de dar ênfase ao que, tá certo? Por que o quê? Porque o que ele pode ser uma diversidade de coisas e a gente sabe que a banca Sebrae cobra de monte. Então, eu já deixo aqui a alerta, tá certo? Pro quê? Esse quezinho aqui pode ser cobrado, tá certo? Como conjunção subordinativa explicativa. Conjunção coordenativa explicativa, perdão. Beleza? A gente tem também a explicação, o que? A gente tem o porquê, tá certo? Se atentem com o quê? Pelo tipo de porquê, né? Esse porquê aqui é o quê? É um porquê junto, sem acento. Cuidado, porque a banca já trouxe questões agora de 2021, que ela queria fazer a troca pelo um porquê. O pois pelo porquê, se não me engano, era o jaquê pelo porquê. E quando ela trazia o porquê, ela trazia esse tipo porquê aqui, ó. Aí todo mundo, não, é um porquê. Não, é um porquê, eu posso trocar? A gente sabe, certo, que existem 4 tipos de porquês e cada um vai exercer um papel sintático e até morfológico nas orações e são totalmente diferentes. Então, a gente tem que gravar aqui o quê? Este porquê aqui como conjunção explicativa é um porquêzinho junto, sem acento, tá certo? E o macete da banca é que ela vai cobrar o quê? Um outro tipo de porquê para você fazer a troca. Não pode, beleza? Outra coisa também, do porquê a gente tem um pois, né, assim? O pois também é usado muito, já que, certo? Visto que, beleza? Então, toda vez que você vê algum tipo de conjunção dessa, tá certo? Ela vai trazer uma explicação, certo? Eu espero que não tenha restado nenhuma dúvida em relação a isso. Por favor, deem ênfase, tá certo? Em relação ao quê? Ao uso da vírgula obrigatório, tá certo? Deem ênfase também ao quê? A esse caso do e, beleza? Lembrando que quando você tiver sujeitos iguais, a vírgula ela vai ser o quê? Facultativa. Mas quando você tiver o quê? Vírgulas, quando você tiver sujeitos diferentes nas orações, então a vírgula ela vai ser obrigatória, beleza? Em todos os demais casos, toda vez que você for colocar lá uma conjunçãozinha, a vírgula dela vai ser obrigatória. Beleza? Outra coisa também que eu esqueci de falar, da conclusiva. A conclusiva, toda vez você bota lá, logo, e já começa falando. Portanto, já começa falando. Cadê a vírgula, amado? Bota a vírgula, amém? Bota a vírgula, tá certo? Pra banca não cobrar lá e tirar um pontinho seu. Bota a vírgula em todos os casos de conjunções coordenadas, tá certo? Lembrando que as conjunções coordenadas, na sintaxe,
na sintaxe, certo? Não é sintaxe, é sintaxe, tá certo? Toda vez que você estiver lá, é só você trocar o quê? O nome conjunção por oração. Se aqui eu tenho uma conjunção coordenada sindética, aditiva, na sintaxe vai ser uma oração coordenada, o quê? Sindética, aditiva. Beleza? É só você trocar o quê? A conjunção pela oração. Beleza? Morfologia, sintaxe. De boas? Pronto. Então, pra mim, certo? Esses daqui foram casos muito bons, beleza? Casos que a banca cobrou e ela não vem cobrando de hoje, já, ó. Caiu nos últimos concursos da Banca CESP e Sebrasp que a gente teve, que eu sempre disse que a PC da Paraíba ia ser espelho para a prova da PP daqui. Então, se a prova foi cobrada, certo? Se na prova foi cobrada, eu digo a vocês, vai ser cobrado alguma conjunção coordenativa, porque a banca tem disso, certo? Outra coisa também, certo? Que eu gostaria de deixar aqui para vocês, foi conjunções que eu trouxe além do que a banca cobra. Por quê? Porque pode chegar a cobrar, certo? Eu trouxe aqui, na verdade, foram 3 conjunções que eu acho uma probabilidade muito grande da banca cobrar em relação a isso. Vou até colocar as 3 aqui, tá certo? Que foi o durante isto, neste meio tempo, e ainda assim. Deixa eu ver se vai sair. Vai sair. Certo? Vê só. Essas 3 belezinhas aqui eu encontrei, tá certo? Eu vi que, na verdade, a Banca CESP e Sebrasp, ela tava cobrando em alguns textos dela, certo? E como não obstante, certo? Porque a gente sempre regra, né? Que a diversidade é mais, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. E se prende demais a essas conjunções. Porém, a gente sabe que a CESP, ela sempre tá ali inovando. E a gente precisa também inovar junto com ela. Eu percebi que nos últimos casos, dos últimos concursos, tá certo? Os textos delas, certo? Elas não cobraram em questões ainda. Na verdade, desculpa, ela cobrou não obstante agora na PC, tá certo? Mas, quando foi, certo? Eu vi em textos que ela colocou em questões que ela trazia um valor adversativo para durante isto, neste meio tempo e ainda assim, tá certo? Então, eu acredito que você que está aí, então, por favor, preste atenção nisso, tá certo? Essas 3 conjunções aqui, elas são de valores adversativos. Tá certo? As 3 conjunções são de valores adversativos. Então, prestem atenção. Durante isto, neste meio tempo, e ainda assim, tem valor adversativo. Beleza? E agora, que eu não sei mais tirar? Continuei. Porém, cadê a minha tela? Ah, botei. Botei. Tá certo? Então, como eu havia falado, durante isso, neste meio tempo, e ainda assim, são valores adversativos. Beleza? Eu vou estar apagando aqui para dar ênfase, beleza? Só para finalizar o vídeo, para dar ênfase em algumas conjunções que eu acredito e digo a vocês, vai ser cobrado, prestem atenção nessas conjunções. Pronto, gente. Como eu havia dito, tá certo? As conjunções coordenadas, eu disse a vocês, gravem isso. O uso da vírgula ela é obrigatório, tá certo? Com exceção lá do E que eu falei. O E, quando ele tem o mesmo sujeito para as 2 orações, a vírgula é facultativa. Quando eu tenho sujeitos diferentes, a vírgula vai ser obrigatória. Então, o que acontece? O que é que eu quero que vocês deem ênfase, tá? Só para finalizar o vídeo. Eu quero que vocês prestem atenção quando a banca vai cobrar, certo? Adversativa. Ela sempre faz isso. Versus a concessiva, que ela é subordinada. E a explicativa, versus a causal.
Por que eu digo a vocês que a banca pode chegar a cobrar essas duas belezinhas? Certo? Eu vou dizer a vocês agora um macetinho de como é que eu vou identificar, beleza? A gente sabe, a gente ainda não viu, mas a conjunção concessiva, que é muito usado pela banca, é o embora. Tá certo? O embora ela é muito usado pela banca e a probabilidade dele cair em questão é muito grande, certo? Mas o que é que a banca diz? Ela coloca um valor, uma conjunção concessiva e diz que na verdade ela está trazendo uma adversidade. Ou ela chega a trazer um porquê, e agora ela é explicação ou causa, certo? Então, na verdade, aqui eu quero que vocês deem ênfase a duas coisas. Primeiramente, adversativa e explicativa são coordenadas. Então, a partir do momento que eu tenho conjunções coordenadas, como eu falei, o uso da vírgula é obrigatório, amado. Então, toda vez, quando você vê lá um porquê que antes não tiver uma vírgula, você já mata a questão que ela não é o quê? Explicação, ele vai ser causa, tá certo? Então, preste atenção nisso. Toda vez que você tiver um porquê lá, tá certo? Que traz o quê? Uma explicação, motivo, circunstância, enfim. Toda vez que você tiver um porquê, um já que, eita, agora ele vai trazer uma explicação ou uma causa? Peraí, eu tenho vírgula? Não, eu não tenho vírgula. Matei. Não é explicação, vai ser causa. A causa aqui eu gosto de assimilar muito com o professor Girafales. Eu sempre digo. O professor Girafales diz o quê? Que é o motivo, a razão e a circunstância. Então, você se assemelha ao quê? Toda vez que for um porquê que trouxer um motivo, uma razão, uma circunstância, ele vai ser um porquê causal, tá certo? Explicação é uma coisa, a causa é totalmente diferente. Então, deem ênfase em relação a isso, tá certo? E aqui em cima, prof, como é que fica? Como é que eu vou saber se é concessivo ou adversativo? Como você vai saber? Pelo emprego das condições. Eu disse a você quais são as condições adversativas. Qual é? E, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, falei do não obstante, durante isto e falei outras duas conjunções. Grava essas conjunções por quê? Aqui você vai conseguir identificar o valor do outro como? Através do emprego de conjunção, tá certo? Então, através do emprego de conjunção, qual é a conjunção que tá lá? É o quê? É o porém? Então, você sabe que não tem um valor concessivo, tem um valor adversativo. Cuidado por quê? Muita gente faz assim, ah não, eu vi lá o quê? Eu vi lá uma embora, aí eu vou trocar pelo porém. Eita, olha, deu o mesmo sentido. Então deve ser certo. Cuidado com essa parte de trocar conjunções e ver o sentido lá na oração, tá certo? Não é em todos os casos que isso funciona, beleza? Então preste atenção. Aqui em cima, como é que eu vou diferenciar a adversidade concessiva pelo emprego da conjunção? Tá certo? Pelo emprego da conjunção é onde você vai conseguir distinguir. E aqui embaixo é só você lembrar que a explicação e a causal são as mesmas conjunções. Porque, pois, já que, o que, visto que, tá certo? São as duas mesmas conjunções. Mas aí você vai estar entendendo o quê? O motivo. Vai ser o motivo, a razão e a circunstância? Então vai ser o quê? Causal. Se não for motivo, razão e circunstância, vai ser explicação. Lembrando também que a coordenação, tá certo? Que essas duas conjunções coordenativas, o uso da vírgula dela vai ser obrigatório. Então, obrigatoriamente, se você tiver adversidade ou explicação, a vírgula vai estar posta lá. Beleza? Eu espero ter ajudado vocês, certo? Foi uma aula muito produtiva, gostei demais. Muitas dicas em relação, se vocês forem, certo? Para questões em relação a isso, questões até atualizadas de 2021, 2022, que já teve concurso de 2022, vocês vão ver que o nível que a banca cobra é muito alto, tá certo? Principalmente quando a gente trata de prova ABCDE, o nível que a banca cobra em relação à conjunção é muito alto. Então prestem atenção, tá certo? Se liga nas dicas, grava essas dicas, porque às vezes você nem sabe tanto conteúdo, mas só pelas diquinhas, pelos bizus, dá pra você desenrolar a questão e acertar a questão, beleza? Então, enfim, gente, pra quem quiser me seguir, tá certo? Meu Instagram é Camila Claudina, certo? Camila com 2 M's, deixa eu colocar aqui, tá certo? Caso vocês tenham alguma dúvida, beleza? Pode me chamar lá, eu vou estar tirando dúvida, eu tô lá pra vocês, beleza? Enfim, gente, por hoje é só essa aula, certo? Foi bem produtiva. Enfim, eu gostei demais de vocês, beleza? Tchau, tchau!